Vamos começar a analisar o segundo verso que contém uma prática do Vigyan Bhairavi Tantra. E ele acaba sendo uma extensão do verso 24. Então já tenho um vídeo no canal sobre o verso 24. Também tem um vídeo introdutório, então eu recomendo vocês verem. Então, do que se trata, né, esse verso? Ele aprofunda essa questão da consciência através da respiração, através desses dois pontos de pausa, tá? Então, eu coloquei aqui uma forma resumida, né, para a gente entender do que se trata essa técnica. Então, é para experimentar a consciência através da pausa no final de cada inspiração e expiração. Aí eu trouxe algumas traduções que às vezes acabam olhando sobre um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, quer dizer a mesma coisa, mas é interessante para a gente pensar de outras formas, né? Às vezes é uma outra palavra que significa algo para a gente e ajuda a acessar melhor esse verso, né? Essa prática. Então, essa versão é do Daniel Odier, essa tradução. Entre a inspiração e a expiração, entre parar e seguir, quando a respiração fica imóvel nos dois pontos extremos, coração interno e coração externo, dois espaços vazios serão revelados a você, Bhairava e Bhairavi. Também tem essa versão aqui, essa tradução do Roberto de Andrade Martins, eu gosto bastante. Pelo movimento e suspensão da respiração, exercitando-se sobre os dois espaços vazios, interno e externo, a forma maravilhosa de Bhairavi e Bhairava será revelada. E a versão do Christopher Wallace, ó Bhairavi, ao não voltar muito cedo do par de espaços interno e externo, onde a respiração faz uma pausa, a forma de Bhairava é manifestada assim através de Bhairavi. O espaço imóvel de consciência subjacente ao movimento de prana é revelado. Então, esse verso ele é uma continuação, um comentário adicional dessa técnica de respiração do verso 24. Então, a respiração como esse microcosmo, né, do movimento do universo como fluxo. Então, perceber, estar atento a esse fluxo, estar atento à respiração, ainda mais pensando que a respiração é algo inerte à nossa vida, o quanto trazer consciência sobre esse processo, isso expande para a nossa vida inteira, para todos os momentos. Então, é uma técnica muito profunda que eu acredito mesmo que merece muito aprofundamento, né? Então, essa percepção do fluxo da respiração, da pausa e do ciclo. Eu trouxe aqui um comentário do Christopher Wallace, que ele acaba aprofundando também, né? Essa prática, então, o par de espaço certamente se refere aos dois pontos mencionados no verso anterior. Aquele de onde a inspiração começa, que está acima da cabeça, portanto, o espaço externo, né? Tem até na versão do Daniel Odi, ele fala coração externo, e aquela onde a expiração começa, na base do coração, portanto, no espaço interno. Então, ali no chakra cardíaco, né? No centro do peito. Somos convidados a fazer uma pausa no final de cada inspiração e expiração, e experimentar a amplitude da consciência pura, a forma de Bhairava. Nós a experimentamos através de Bhairavi, porque ela é um movimento vivificante da respiração, cuja cessação momentânea revela a presença silenciosa subjacente. Então, veja, esse verso é simplesmente um comentário adicional sobre a mesma prática apresentada no verso 24. Então, tem uma série de vídeos em que o Christopher Wallace ele analisa todos esses versos. E ele fala, né, que ele considera o verso 24, 25 e 26 tudo a mesma, no máximo duas práticas assim, né? Aqui ele continua essa, essa análise. é, Ao não voltar muito cedo do par de espaços interno e externo, onde a respiração faz uma pausa, a forma de Bhairava é manifestada assim por meio de Bhairavi. Esse ritmo ou expanda do prana Shakti aqui é identificado como Bhairavi. Então, esse movimento e pausa de prana revela Bhairava. E Bhairava, nesse contexto, é o espaço parado da consciência, o que Abhinavagupta chama de visrante, um lugar de repouso total internamente. Então, a gente construindo esse lugar de pausa, de repouso dentro de nós mesmas. O texto está nos convidando a fazer pausa entre as respirações um pouco mais longa, para que possamos experimentar isso. Então, não é uma pausa natural, né? É um pouquinho mais. Fica um pouquinho mais para você perceber, para tomar essa consciência. Quando você expira até o topo da cabeça ou logo acima, no final da expiração, o impulso de inspirar novamente, imediatamente, é muito forte para a maioria das pessoas. E ele está dizendo: não volte atrás muito cedo, apenas fique lá.
Fique lá no final da expiração por um momento e abra-se para a consciência espaçosa, para a rendição. Se você for capaz de fazer isso, então com a prática, esse estado de Bhairava, esse espaço tranquilo de consciência silenciosa e ainda assim nutrida, será revelado através de Bhairavi, através do poder da respiração. Então, aqui eu trouxe de novo essa proposta assim, de como a gente trazer para a prática esse verso. E me aliviou muito também ver o Christopher Wallace falando assim, que tem versos que ele fala que ainda não encontrou uma prática que possa ser feita, sabe? Então, eu acho que a gente vai construindo mesmo conforme vai se aprofundando no texto. Mas essa aqui eu já trouxe, então, quando eu falo sobre o verso 24, que é trazer essa atenção para a respiração natural, observar o ar entrando e saindo, observar o movimento do peito, do abdômen, observar essa pausa, né, em cada pausa, então estender esse momento de percepção, de atenção, de foco, de consciência, né, manter a mente em silêncio, e experimentar esse estado de rendição e presença. Aqui, até foi alguma das práticas que a gente fez no grupo de estudos, que a gente está fazendo às 6 horas, então pensando em quais práticas que às vezes poderiam se alinhar com isso. A prática das narinas alternadas, né? Pode ser uma forma da gente perceber essa pausa. A primeira fase da meditação Gauri Shankar, do Osho, que é bem nesse sentido de você inspira e suspende, né, a respiração. A meditação Soul Sync, ela também tem um momento que é bem de percepção da pausa. A gente faz 8 ciclos de respiração, cada uma em um dos dedos, 2 vezes, né? Vai passando por cada um dos dedos. Então tem essa parte também. Essa é uma meditação que eu acho que eu até já fiz um vídeo indicando, é uma meditação que eu gosto bastante. A Nanda Mandala também é uma prática em que tem essa suspensão, então tem essa pausa. Ela também é muitas vezes feita em grupo, então também pode ser uma prática. Se vocês às vezes também conhecerem alguma prática, escrevam aqui, né, que pode se alinhar com esse verso. E também essa meditação do Hansa e Soham, né? Então, Hansa, Soham, né? A gente focar nesse movimento da inspiração e da expiração e utilizar o mantra, né? Para facilitar a percepção da respiração, a consciência da respiração. Então, esses 2 mantras, eles são indicados pelo Christopher Wallace, tá? E aqui eu estava lendo esse livro Yoga Tântrico Interior, que até eu acabei de postar um vídeo indicando ele, mais outros livros sobre Tantra, e ele estava falando sobre Bhairavi, né? Então eu trouxe esse trechinho que explica, né, quem é Bhairavi, quem é Bhairava, que a gente pode considerar Bhairavi forma de Shakti, Bhairava forma de Shiva, né? E essa versão mais feroz, todos os livros eles falam isso, né? Uma versão feroz, intensa, aterrorizante, assustadora. E aqui vai mais fundo, né? Bhairava é um fogo insaciável, impelindo o crescimento espiritual, a purificação e a transformação. Ela cria internamente desejo e paixão necessários para estimular a alma a crescer e procurar algo realmente universal e que leva à realização. Relacionada com o fogo da Kundalini, forma de Shakti, aspecto marcial, guerreira de Kali, significa feroz ou terrível. Forma feroz do fogo que consome o universo inteiro no final da criação cósmica, dissolvendo e fazendo-a voltar à pura consciência. Agora, eu não lembro se foi esse também ou se foi outro livro que fala que essa versão mesmo que mata todo medo, né? Mata todo sofrimento. Então é interessante porque esse aqui é um roteiro que eu também trouxe no outro vídeo, um roteiro assim para a gente se aprofundar no verso. Às vezes a gente fica meio perdida, né, para entender. Então o que eu tenho feito é analisar traduções diferentes para conseguir. Tem muitas traduções que são direto do sânscrito, mas mesmo assim são muito diferentes. Tem outras que acabam sendo tradução de tradução, mas também tem algumas que são bem legais. Do Daniel Odier, eu acho que é tradução de tradução. Mas, enfim, então, alguns passos, né? Você olhar para esse verso e adaptar até que isso ressoe, né? Então, às vezes, criar ali a sua própria afirmação, é o que eu coloquei ali no primeiro verso, até fazer sentido para você. Se familiarizar com as palavras que você não conhece bem para memorizar a passagem. Então, as palavras que eu acredito que são mais diferentes é Bhairava e Bhairava, que eu trouxe, então, a definição no slide anterior. E se perguntar, como eu experimentaria o mundo se eu sentisse a verdade dessa afirmação completamente? Então, já despertar essa energia criativa, né?
possibilidade, essa oportunidade, abrir assim, expandir a visão, né? Imagine como você agiria no mundo se estivesse vivenciando a declaração completamente. Revisar várias vezes ao longo do dia na autorreflexão, examinar qualquer resistência que você tenha para perceber a sabedoria no nível mais profundo do seu ser e indague sobre as ações disso. Deixe ir, mas observe como a sabedoria que você internalizou se revela na experiência da vida diária. Então, esses são alguns passos que eu sempre tento retomar na análise, na leitura, né, no estudo dos versos. E se você quiser participar, então, do grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres, por enquanto a gente está fazendo o horário das 6 do grupo de estudos, às 7 só a prática, em que a gente vai alterando, vai mudando em cada semana. É só você me mandar um direct no Instagram e lembrando então que tem vídeo de indicações de livros sobre Tantra aqui no canal e tem a introdução e também análise do verso 24, verso anterior esse aqui já no canal disponível para vocês verem.